Vamos lá então. A gente está indo agora para a terceira parte de abordagem de dispneia. E essa vai ser uma questão que eu gosto de abordar como se fosse uma revisão dos outros assuntos, porque na verdade, para fazer o diagnóstico dessa condição, torna-se necessário você ter um conhecimento de outras condições, quase como uma forma de exclusão. Não é exatamente um diagnóstico de exclusão, mas você tem que pensar para fazer diagnóstico. Então aqui eu tenho uma paciente de 30 anos do sexo feminino, tá? Vou só mudar aqui o ponteirinho. Sexo feminino se apresentando com dispneia e desaturação de 75% admissão no pronto-socorro. Então percebam, é uma paciente extremamente jovem, desaturando sexo feminino. Aqui, o que eu preciso ver? Existem sinais ou evidências de uma infecção, de uma pneumonia, de uma infecção urinária, principalmente pneumonia por conta desse aspecto de desaturação, mas lembrar que uma sepse pode levar a um aumento de permeabilidade vascular periférica, né, com o extravasamento de líquido para interior do pulmão. Então é algo importante aqui a ser considerado, tá? Frequência respiratória de 40 é uma taquipneia bastante importante. Prontamente introduzido O2 suplementar via catéter nasal, o máximo que pôde, né? 5 litros via catéter nasal, né? Se você precisar de mais que isso, você acaba precisando aí de uma máscara não reinalante, de uma Venturi. E aí, a gente tem a elevação dos níveis de O2 para 90%. Paciente mais confortável do ponto de vista ventilatório, usuário de anticoncepcional oral combinado. O que é esse combinado? O anticoncepcional oral combinado, em geral, tem progesterona e tem estrogênio. A ausculta pulmonar sem alterações. É extremamente esquisito uma paciente estar saturando deste jeito, com essa taquipneia, com ausculta pulmonar normal. E no exame físico, edema assimétrico de membro inferior esquerdo, né? A gente pensa no edema assimétrico de membro inferior esquerdo, sem uma evidência muito grande de eritema, de sinais inflamatórios muito exuberantes para pensar numa celulite, no erisipela, a gente acaba pensando numa trombose venosa profunda. É uma dúvida muito grande que alguns plantonistas de unidade de pronto atendimento têm quando vê uma TVP, e é plausível num certo sentido, tá? Se o paciente tem evidência de celulite de erisipela com edema assimétrico de membro inferior, é muito raro você ter uma trombose associada a uma infecção aguda, né? Então, agora, se é um edema assimétrico que não tem sinais inflamatórios muito exuberantes, mas, Chico, tem lá as flegmasas, né? A flegmasa cerulea dolens e a alba dolens, né? A alba, inclusive, as flegmasas e a alba dolens é como se fosse quase uma síndrome compartimental associada à trombose venosa profunda de grande monta. Mas é algo mais raro, né? Porque aí tem que ser uma trombose muito maciça de membro inferior para que você tenha um edema de compartimento venoso tão grande, tão grande, tão grande que o suprimento arterial fica prejudicado. Tá? E aí você tem às vezes que seguir com fasciotomia mesmo, que é uma verdadeira síndrome compartimental ali. Mas vamos lá. Edema assimétrico de membro inferior esquerdo, ponto. Taquicárdica com frequência cardíaca de 120, uma PA de 70, 40. Não responsiva a volume. Você fez lá volume pensando numa sepse e não está elevando o nível pressórico. Não está com febre, os exames laboratoriais vieram sem leucocitose, sem desvio esquerdo, um PCR discretamente elevado. Então, para pensar numa pneumonia, como a gente falou, né, perdeu essa aulinha, tem aqui, pode vasculhar lá no canal que você vai achar. As aulas de pneumonia e infecção de trato urinário, tá esquisito. Então, se a gente for partir para uma questão de hipóteses diagnósticas, pneumonia é pouco provável, tá? Nesse contexto todo. Claro que a gente vai pedir uma radiografia de tórax para ter esse norte em termos de evidência de consolidação, de filtrado intersticial, algo que me sugira que essa dispneia tem alguma outra etiologia, é importante. DPOC descompensado, que nem a gente falou na aula passada. Gente, DPOC, em geral, é paciente tabagista.
Não precisa ser necessariamente assim, uma paciente que é mais idosa e tal. Por exemplo, crise asmática numa paciente de 30 anos, tudo bem, mas sem um sibilo, sem uma redução, um murmúrio vesicular universalmente reduzido, né, em algumas ocasiões de até asma mais grave, não é muito sugestivo. E ser descompensada, a gente pode até ver como é que é a radiografia de tórax dela, mas não há menção no caso de uma hipertensão, de um diabetes descontrolado. Síndrome coronariana aguda, sem dor torácica, só com dispneia, tudo bem, pode acontecer, mas sem dor torácica nessa idade, a paciente não tendo diabetes mellitus associado, né, que o paciente diabético ele pode fazer uma tendência maior a fazer mais equivalente anginoso, né, do que propriamente uma dor torácica, esquisito. E aí vem o grande diagnóstico. Eu tenho um edema assimétrico de membro inferior esquerdo, eu tenho taquicardia, eu tenho dessaturação, e aí eu vou pedir um raio-x para fazer esse norteamento de risco. Não tem uma imagem que me chame a atenção para nada disso. Área cardíaca normal, para ser descompensada, pouco provável. Cadê consolidação? Cadê evidências de broncopneumonia de infiltrado intersticial? Ah, tem um realce aqui de trama vascular em parte mais inferior do tórax, tem, mas para a idade não está tão alterado não. Para justificar uma dessaturação com choque. Aqui, quem é residente, né, quem já tem um tempinho a mais de medicina, sabe que TEP, de tromboembolismo pulmonar, é o principal diagnóstico diferencial. E aqui a gente tem algumas ponderações, né? O tromboembolismo pulmonar sobrevém a partir de um coágulo formado em membros inferiores ou em veias pélvicas, tá? Isso aqui é importante, principalmente ali para quem está fazendo ginecologia, obstetrícia, né? Às vezes as veias pélvicas são a fonte desse êmbolo, tá? E o que acontece? A gente chama de coágulo quando você tem o respeito aos limites de lesão endotelial para que haja a formação de ativação de fatores de coagulação, ali da via intrínseca, via extrínseca, fibrinogênio e fibrina. Quando a gente está falando de um trombo, a gente está falando de um coágulo que é formado além das dimensões de onde há uma lesão endotelial inicial. A gente tem que lembrar que os fatores de coagulação eles são ativados para a contenção de sangramento. E quando a gente está falando em êmbolo, é esse trombo que se desloca. E esse êmbolo vai para onde? Ele vai caminhar ali, se ele faz uma localização nos membros inferiores ou nas veias pélvicas, sobe pela veia cava inferior e impacta ali átrio direito, ventrículo direito e depois na artéria pulmonar, porque é onde você tem a ramificação ali para suprimento ali de pulmão. E ali, fatores de risco são muito importantes, né, para isso. Imobilidade, principalmente pós-operatório de cirurgia ortopédica, é um fator de risco bastante importante. O uso de estrogênio. O estrogênio induz a formação de alguns fatores de coagulação. Então, é um elemento bastante importante em mulheres aí, sexo feminino, que chegam com edema assimétrico de membros inferiores, que chegam com embolia pulmonar. Tem que pesquisar se nessa história tem histórico de estrogênio. Por quê? Qualquer fenômeno tromboembólico em vigência de uso de estrogênio, essa paciente não pode usar estrogênio nunca mais. E trombofilias, né, principalmente paciente mais jovem, né, que já teve eventos tromboembólicos prévios, né. Aqui eu só deixei alguns deles, o fator 5 de Leiden, a mutação de gene da protrombina, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Eu devo fazer um vídeo só sobre trombofilias, não sobre cada uma em específico. Talvez até faça, mas eu preciso que vocês tenham a noção de que tudo isso pode ser um fator de risco para a formação desse trombo, desse êmbolo. Tanto que quando você vai estudar TVP/TEP, é TVP/TEP, porque o tratamento entre os dois não é diferente.
né? A predisposição à formação de trombo, de êmbolo, vem muito dessa questão da formação desse coágulo, que pode ser excessivamente sintetizado e gerar a formação desse êmbolo. O paciente tem um risco aumentado nesse sentido, tá? Não só da formação, como do êmbolo em si, no caso da embolia pulmonar. Então, ó, raio-x normal. E o eletrocardiograma também, ó, existem elementos no eletrocardiograma que te vão sugerir uma tromboembolismo pulmonar. O mais comum é a taquicardia sinusal. De longe, o paciente já estava taquicárdica. Mas tem um sinal que é mais específico do eletro. E realmente, esse sinal, gente, todas as vezes que o paciente tinha dispneia e esse S1Q3T3 no eletro, todas as vezes na minha vida que o paciente tinha isso, tinha TEP. Mas nem todos os pacientes com TEP tinham alteração de sugestiva de S1QT e C3. Então a gente tem aqui a onda S em D1, a onda Q em D3, que não era para ter, aqui ó, bem bonitinho aqui, é bem conspícuo, e inversão de onda T em D3. Quando a gente está falando em TEP, a gente tem dois tipos principais de manifestação clínica. O tromboembolismo pulmonar de pequenas dimensões, em que vai ter a ramificação lá para as pontas das artérias pulmonares. E aí o que vai acontecer? Vai pegar ramos da artéria pulmonar, ali segmentares, subsegmentares de artéria pulmonar, que vão dar pequenos infartos pulmonares, e por serem periféricos, né, vai ter lá a chamada corcova de Hampton, né, porque ele é mais triangularzinho, na parte ali mais terminal da artéria pulmonar, vai dar o quê? Dor torácica ventilatória dependente, tá? E uma certa dispneia, mas não chega a desaturar, não chega a ter sinais de choque. Por que não vai? Porque o trombo é pequeno, o êmbolo é pequeno. Quando a gente está falando de um êmbolo grande, vai chegar exatamente como essa paciente chegou, desaturando a beça, taquicárdica a beça, e lembrar, o território ali de artéria pulmonar é acostumado a baixas pressões. Qualquer aumento de pressão agudo nessa região vai levar uma sobrecarga de pressão no ventrículo direito, disfunção desse ventrículo direito, tá? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o sangue que deveria passar e ser oxigenado no pulmão, da circulação direita para a circulação esquerda, não seja oxigenado. E aí o que vai acontecer? Você vai reduzir pré-carga, você vai reduzir volume de sangue no ventrículo esquerdo. E aí, por isso, o baixo débito e o choque. Além disso, o aumento na tensão da parede do ventrículo direito pode levar à isquemia ou infarto de VD, que tem uma parede muito pequena, tá? E reduzir perfusão coronariana ali, tá? Tudo isso contribuindo para uma redução de pressão arterial sistêmica, né? E o que vai acontecer? Quando você tem um paciente com suspeita de TVP, de embolia pulmonar no pronto-socorro, eu tenho que avaliar a probabilidade clínica disso. Aqui é a de TVP, tá? E aqui de embolia pulmonar. Mas percebam que as doenças são quase que atos contínuos uma à outra. E aqui eu preciso deixar isso bem claro, né? Isso como hematologista, inclusive. Parem de pedir dedímero em paciente com alta probabilidade de TVP e de TEP. Parem com isso. É engraçado como vocês decoram isso para todo o sempre. Às vezes, assim, R2 de clínica vem me falando, mas vem um TVP de 10 mil, então tem uma probabilidade de TEP. Se você chegou a essa conclusão por conta da quantidade ali de dedímeros, saiba que coagulação intravascular disseminada, que é uma doença que sangra a beça, vai dar dedímero alto também. Mas Chico, durante a pandemia existiam hospitais com protocolo de acima de um dedímero de determinada quantidade, tinha que fazer anticoagulação plena com heparina. Então, assim, parem. A gente pede dedímero quando você tem probabilidade baixa. Se você tem probabilidade alta, você tem que fazer o exame de imagem. E aí, o score de Wells que vai te dar essa probabilidade aqui em relação a isso, né? Se o score for superior a 4. Então, a paciente tem sinais e sintomas de TVP, tem edema assimétrico de membro inferior esquerdo, ela já tem 3 pontos. Diagnóstico alternativo menos provável que embolia pulmonar,
Ela tem diagnóstico alternativo, ó, insuficiência cardíaca pouco provável, pneumonia pouco provável, DPOC descompensado, asma descompensada, né, pouco provável. Então tem um diagnóstico alternativo menos provável que embolia pulmonar, 3 pontinhos. Aqui já tem 6. Não quer levar em consideração o diagnóstico alternativo menos provável que embolia pulmonar, aqui é taquicardia, 3 mais 4,5 pontos, já é acima de 4 de alta probabilidade. E aqui, ó, imobilização há mais de 3 dias, cirurgia nas últimas 4 semanas. Esse aqui deveria ter até um aumento de pontuação em relação ao score. Embolia pulmonar ou TVP prévias, aliás, fenômeno tromboembólico prévio, gente, principalmente ali venoso, mas pode ser arterial também, mas venoso principalmente, tem que te sinalizar que pode estar acontecendo de novo. Episódios de evento tromboembólico que já aconteceram anteriormente é o fator de risco que mais aumenta, a probabilidade de o evento acontecer de novo. Neoplasia, isso aqui também a gente considera como evento provocado, tá? Determinadas neoplasias, principalmente pâncreas e estômago, eles produzem um aumento de fator tecidual que vai fazer com que haja uma ativação de via extrínseca da coagulação de maneira mais excessiva, predispondo a fenômeno tromboembólico. Isso sem falar na parte hematológica da leucemia proamielocítica aguda, em que diretamente os blastos vão produzir fatores trombogênicos que vão predispor a TVP e TEP. E hemoptise, porque quando você tem, aí tem que ser um êmbolo pulmonar um pouquinho maior, você pode ter infarto pulmonar de maior monta associado, e por isso a hemoptise. E aí é um pontinho cada um. Então, se o score de Wells é superior a 4, parem de pedir dedímero, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é uma coisa assim que é muito difícil de tirar da cabeça de vocês, mas assim, vamos lutar para um dia isso acontecer, tá? Mas é importante, tá? Plantonista requisitou o dedímero e veio elevado de mais de 10 mil. Ah, vá. Você faria qual exame complementar? E aqui é muito legal, porque aqui eu preciso trazer um outro caso que eu vi da minha prática. Eu vi uma plantonista de um coração imenso, tá? Que parecia muito saber o que estava fazendo. Recebi uma paciente com uma neoplasia de mama, um ataque de espineia com um raio-x normal. Ela colocou no score de Wells, veio lá mais de 4 pontos. E aí, paciente chocada. Qual é a conduta? A conduta aqui é você usar trombolítico, igual você usa para IAM com supra com menos de 12 horas, igual você usa para AVC isquêmico com menos de 4 horas e meia, tá? Então, a gente consegue ter uma atuação muito importante do score de Wells para probabilidade, não é para diagnóstico. Diagnóstico de TEP exige exame de imagem. Não tem jeito. Porque para você tomar a decisão de usar o teplase, trombolítico, para você reverter o TEP, você precisa do exame de imagem. E aí a plantonista acabou fazendo. Eu entendo o erro completamente, tá? Porque ela estava numa UPA e UPA não tem tomo, né? E não tem ecocardiograma. Então, por que isso é importante? Quando eu tenho um paciente que ele está estável hemodinamicamente para conseguir fazer uma tomografia, né? Aqui a angiotomografia, hoje em dia, inclusive, é considerado padrão ouro. Padrão ouro, na época que eu estudei TEP a primeira vez, era a arteriografia pulmonar. Mas os exames foram melhorando tanto, a ponto de você ter ali, na angiotomo de tórax, você tem a presença das falhas de enchimento em ramos da artéria pulmonar. Que percebam o seguinte, quando você injeta o contraste, é para você, num vaso normal, permear esse vaso inteiro. Como eu tenho um êmbolo que está preso ali, você tem a falha de enchimento de artéria pulmonar, tá? E, só que assim, percebam, paciente para fazer uma angiotomografia, número 1, tem que estar com a pressão normal. Por quê? Você vai levar um paciente chocado para fazer uma angiotomografia, com noradrenalina não vai resolver para embolia pulmonar. Dobutamina, muito menos, porque eu tenho aumento de pressão de artéria pulmonar, ali o VD não vai conseguir se encher. Nem que você aumente a capacidade de contração com dobutamina, não vai adiantar. E digo mais, a hipotensão também não vai reverter com nora, nem com o volume que você fizer, nem com adrenalina, nem com nada do que você fizer. Aí beleza, optei por fazer isso. Saiba que existe um tempo para fazer o corte do tórax, exige um tempo para injeção de contraste e exige um tempo para você fazer o corte dessa angiotomografia para fazer o procedimento. Então assim, não dá para você levar um paciente chocado batendo a 120 desaturando para fazer um exame desse.
Ah, Chico, o lugar que eu trabalho até dá porque eu tenho uma enfermagem que trabalha comigo que consegue ter essa mobilidade. Beleza, mas saiba que é um exame arriscado e não é de escolha para instabilidade hemodinâmica. Qual que é o de escolha para instabilidade hemodinâmica? Ecotranstorácico. Aqui, gente, não tem outro exame que seja melhor. Por quê? O que o ecocardiograma vai te trazer de informação? Num êmbolo pequeno, que vai dar só um infarto pulmonar e que não vai ter nenhuma repercussão no ventrículo direito, para esses casos não precisa de eco, não, tá? Você pode fazer uma angiotomografia para fazer essa avaliação. Ah, e porque aqui no êmbolo pequeno, o que vai acontecer? Não tem instabilidade hemodinâmica importante. Agora, quando a gente está falando de de um êmbolo de grandes dimensões, aqui o exame principal é ecocardiograma, porque vai ter repercussão no ventrículo direito. O ventrículo direito vai estar discinético. Você pode até estimar a pressão de artéria pulmonar aqui. E como que eu sei se é agudo ou crônico? Pela espessura do ventrículo direito. Por exemplo, um paciente de DPOC que tem ali uma doença pulmonar estrutural muito importante, você pode ter aumento de pressão de artéria pulmonar, com aumento crônico disso e uma hipertrofia associada de ventrículo direito. Aqui o evento é agudo, não tem tempo de hipertrofiar ventrículo direito. Vai estar completamente discinético com a parede ali pouco espessada. Tá? Então, o ecocardiograma é o de escolha para casos de TEP com instabilidade hemodinâmica. E o que acontece? Aqui eu pergunto em prova e os alunos vivem colocando isso. Existem dois exames de característica prognóstica para TEP, que é o BNP e a troponina. Ué, mas por quê? Porque eu tenho distensão da parede do ventrículo direito em TEP grave. E aí você pode ter positividade de BNP e de troponina nesse contexto. Isso aqui é extremamente importante, tá? Então, o tratamento do TEP, quando você não tem estabilidade hemodinâmica, é heparina de baixo peso molecular, enoxaparina 1 mg/kg de 12 em 12 horas via subcutânea. Quando você tem instabilidade hemodinâmica, eu tenho alteplase 100 mg em 2 horas via endovenosa, tá? Que aí é quando você tem a hipotensão associada. Chico, eu posso fazer quando há pressão normal, mas tem disfunção grave de VD e o paciente está desaturando muito? Aí depende. Se você tem um paciente que o nível de troponina está subindo, a BNP está muito alto, a pressão ainda não baixou, ou o paciente realmente assim não está naquele PA menor que 90/60, mas é um hipertenso crônico que pode estar com sinais de choque. Ai, gente, eu já trombolizei uma vez. Eu já trombolizei uma vez durante a pandemia e deu super certo. Trombólise de TEP é muito bonitinho porque você vê o desmame de oxigênio enquanto está fazendo a trombólise. É muito legal. Mas é aquilo, o paciente não pode estar com sangramento ativo, aquela questão do AVC isquêmico nos últimos 3 meses e qualquer sangramento dentro da cabeça tem que estar presente ali do tipo de contraindicação, então são coisas importantes. Mas percebam o seguinte, e para casa? Como que faz? Para casa, gente, aí é o seguinte, eu não posso usar heparina, que se vocês sabem, heparina é subcutânea. Né? Aliás, trombolizei 24 horas depois já pode dar heparina plena para TEP. Para casa, a gente tem a opção da varfarina ou dos anticoagulantes orais diretos. E aí precisa de uma avaliação ambulatorial. Em que sentido? O tempo de tratamento mínimo é de 3 meses. Ah, mas foi muito grave, 3 meses. Ah, mas o paciente quase morreu, 3 meses. O que você pode fazer é conversar com esse paciente, porque se ele se sentir mais seguro de fazer a medicação depois do período de 3 meses para todo sempre, é uma escolha que vocês podem compactuar e tá tudo bem, vocês avaliam o custo-benefício. Agora, o paciente foi lá, tomou os 3 meses, você esperou 2 semanas em caso de varfarina ou esperou 48 horas em caso de anticoagulantes orais diretos, né, da Bigatran, Rivaroxaban, Edoxaban, Apixaban, o que você vai ter? Se o dedímero estiver normal, se você não tiver evidências de que aquele trombo está tendo alguma repercussão no paciente,
né? E se você tiver a ausência de anticoagulante lúpico, né, que o ideal é fazer a avaliação dos marcadores de SAF, de síndrome de anticorpo antifosfolipídio, fora do período de anticoagulação, cara, você está autorizado a tirar um anticoagulante se for um evento que é não provocado. E se for provocado? Provocado pelo quê? Pela imobilidade, por neoplasia, por uso anticoncepcional, por gestação. Lembrar que eventos tromboembólicos, tá? Quando acontecem numa gestante, você mantém a heparina porque varfarina e os DOACs estão contraindicados em gestante, você vai manter a enoxaparina, não é só até o parto ou pós-parto, você mantém até 21 dias, você pega o período puerperal também, que é um período que há uma maior predisposição ao fenômeno tromboembólico, porque é onde você tem um aumento de fatores de coagulação, né, dentro daquelas alterações fisiológicas da gestação. Belezinha? E aí, então, assim, não é que tipo, vai usar anticoagulante para sempre. Não. Existe uma definição, existe uma questão associada, extremamente importante, e a gente vai tendo que reavaliar esse paciente posteriormente, idealmente pós 3 meses, e de 3 em 3 meses, até você ter essa discussão e o pesar o custo-benefício entre manter ou não manter a anticoagulação para sempre. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, democratiza conhecimento. Aqui a gente tem a bibliografia, eu usei o Harrison para ela, eu gosto muito do Harrison para fazer essas revisões de clínica médica, tá? E aí a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Devo fazer algum vídeo, né, nesses próximos dias aí com exercícios para a gente fixar melhor a questão do DPOC, a questão da insuficiência cardíaca, a questão do tromboembolismo pulmonar, para que a gente consiga fixar melhor essas diferenças quando a admissão desses pacientes, porque em geral são pacientes que chegam com uma gravidade muito importante e dependendo da medida das hipóteses que você tem desde o início, cara, você consegue salvar eles de serem intubados, tá? Intubação não é um demérito, mas não dá para ficar fazendo isso o tempo inteiro para toda e qualquer dispneia que chega, porque existe todo um trabalho para você conseguir tirar esse paciente do tubo. E antes disso, conseguir um leito de UTI para esse paciente. E quem já trabalha em UPA, quem trabalha em pronto-socorros de locais onde não tem UTI, sabem bem a dificuldade que é você tirar esse paciente ali do ambiente de pronto-socorro com leito de UTI. É muito difícil, tá bom? Então isso aqui pode ajudar vocês em alguma forma, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.